Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no mais um Em Cartaz para vocês e hoje nós vamos falar com o reverendo professor Kenaide Amorim. Ele é o conhecido pastor Kenaide aqui de Juazeiro, uma figura ilustre, uma personalidade aqui da nossa cidade, que vai nos falar que, entre vários assuntos, vai nos dizer quem é o Kenaide Amorim, né, o nosso reverendo professor, e falar também sobre política, né, que é um assunto que agora nós estamos debatendo bastante, né, devido à proximidade das eleições. E eu já começo perguntando, reverendo professor Kenaide Amorim, quem é o reverendo professor Kenaide Amorim? Eu vou dar uma resposta a partir de uma perspectiva minha. Sim. Mas isso não quer dizer que represente de forma fidedigna, porque são aspectos que a gente acredita. Eu me esforço para sê-lo. Bom, eu sempre estudei em escola pública. Eu sou o primeiro neto de imigrantes que vieram de Portugal, de ascendência judaica, e minha mãe evangélica, de berço. Meus avós eram diáconos de uma igreja batista, em Recife. E a minha caminhada sempre foi transitar dentro de uma igreja evangélica e muitas das vezes dentro de uma yeshiva, uma escola judaica. Sim. E Deus me deu a graça de gostar de estudar. Eu fui muito cedo para a universidade, saí muito cedo, servi o exército, minha vida toda foi estudar, gosto de estudar, sou um ser político e comprometido com princípios que são difíceis para algumas pessoas, mas eu quero mostrar isso aqui, Pirkei Avot, a ética dos pais, que é um princípio judaico, e com os comentários de um dos maiores e mais renovados rabinos da história, que é o rabino Maimônides. Então, eu procuro pautar minha vida naquilo que eu aprendi dentro da minha casa e me esforço muito para ser um dos menos piores. Estudar, eu sou Kenaide Amorim. Aprender, né? E pôr em prática. E pôr em prática, é isso que é importante. O senhor falou que a sua criação, a sua herança aí é no judaísmo e também na igreja evangélica. Isso. Existe algum conflito das duas? Existe porque é o pensamento, por exemplo, o meu pai, eu posso dizer que era uma pessoa secular. Ele estava preocupado em fazer negócios, ganhar dinheiro, enquanto que minha mãe era uma mulher piedosa, estava na igreja, não é? E transitei nessa situação. E vivi com a minha avó, porque eu fui criado por minha avó paterna, e eu não vejo nenhum conflito. Eu vejo isso com uma coisa muito boa na minha vida, porque eu posso ter essa visão mais acurada da ética do Sinai e a flexibilização ensinada por Yeshua, Jesus, no que tange o amor. Eu vejo que Salomão, o livro lá em hebraico é Kohelet, ele diz que a gente não pode ser extremamente justo, porque não consegue, nem ímpio, porque por mais justo que sejamos, continuamos inúteis. E ele disse que ele era um rei inútil. Então, humildade, né? Você tem que trafegar dentro dessas possibilidades, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E, na medida do possível, todas as vezes que acordar, tentar ser melhor do que o dia anterior. Verdade. E hoje o senhor conduz uma igreja, um grupo religioso, o senhor tem essa formação aí junto com o senhor hoje? Desde a idade de 23 anos, bem novo, embora não estivesse diretamente ligado à igreja ou uma sinagoga, mas sempre fui ligado a grupos. Eu por exemplo, quando estava na universidade, eu frequentava a ABU, a Aliança Bíblica Universitária. E hoje nunca deixei de estar presente numa congregação, numa carral, numa casa de oração, que seja judaica, que seja evangélica, que seja uma sinagoga, que seja uma igreja batista. A sua formação é em teologia?
Eu também sou Também. formado em teologia. Eu ouvi alguém comentou comigo uma vez que, olha, eu acho que o pastor Kenaide, ele tem umas 2, 3 formações, ele não para de estudar. Eu não me lembro quem comentou, mas isso é comentado, né? Essa vontade que o senhor tem de estudar, de estar sempre ali no aprendizado e, como o senhor mesmo falou, colocando em prática. É verdade. Faz as formações. Mas, uma vez que você perguntou tudo isso, eu queria fundamentar, se for permitido, Sim. toda a minha fala num texto bíblico. Pois não. Tá certo? Para você entender, eu sempre procurei viver a minha vida e ensinar isso. Não sou perfeito, não sou o melhor homem do mundo, mas eu me esforço todos os dias. Às vezes eu sou muito ríspido, às vezes as pessoas me acham que sou pedante, prepotente, coisas desse tipo, mas não é, porque eu aprendi a ser firme nas minhas decisões. Sim. E quando eu erro, eu retroajo, certo? Mas enquanto eu não for convencido de que estou errado, eu permaneço naquela linha. Pois bem, quero fundamentar o meu pensamento e compartilhar com vocês um texto que está no livro de Jeremias, que em hebraico é Yirmiyahu, que diz assim no capítulo 29. Procurem o bem-estar da cidade para a qual fiz que os levassem em exílio e orem a Adonai a favor dela, pois o bem-estar de vocês está ligado ao bem-estar dela. Pois isto é o que Adonai de Sivaote, o Deus de Israel, diz. Não deixem que profetas que vivem entre vocês e seus adivinhos os enganem, e não deem atenção ao sonho que vocês os encorajam a sonhar, pois eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz Adonai de Sivaote. Eu quero pautar, se você permitir, a minha fala nesse aspecto. Todo cidadão, ele é cidadão porque ele pertence a uma comunidade, Sim. a cidade. E o texto aqui do Antigo Testamento, Taná, ele mostra que um grupo saiu de Jerusalém, foi para a Babilônia, Bavel, em hebraico, e, em chegando lá, o Senhor diz o seguinte: olha, eles foram levados como escravos. E quando chegam na cidade, o que é que Deus diz para ele? Diz assim, preste bem atenção. Procurem o bem-estar da cidade. Ele não diz, procurem o bem-estar de vocês. Verdade. Procurem o bem-estar da cidade, para a qual fiz que os levassem em exílio e orem a Adonai a favor dela, pois o bem-estar de vocês está ligado ao bem-estar dela. Se a cidade não vai bem, você não vai bem. Eu fico olhando para Juazeiro. Juazeiro é uma cidade que... Juazeiro não é a Bahia, é o Brasil todo. Brasil. O Nordeste eu conheço com muita propriedade. Vou falar de 2 estados extremos, Maranhão e Bahia. O Maranhão tem somente 6% do estado saneado, saneamento básico. A Bahia, eu não sei o percentual, mas a Bahia, tirando por Juazeiro, Juazeiro coloca as fezes dos seus munícipes no Rio São Francisco. Verdade. Certo? Mas a questão não é só pensar se é verdade. Você imagine que a população urbana tem aí 50 mil pessoas. Imagine que cada casa, às vezes as pessoas ficam assim, estarrecidas, mas imagine cada casa colocando ali 3 quilos de fezes. Para onde é que eles vão? Porque a cidade não faz o tratamento dessa quantidade enorme de dejetos, de resíduos sólidos. Mas a cidade, pelo menos foi divulgado pelos órgãos públicos, que ela era 80% saneada, se não me engano. Ela pode ter saneamento, mas não é saneada. Saneada é resolvida. Saneamento é para a resolução a posteriori. Ela pode ser realmente saneada, como realmente é, com a tubulação, que é muito pequena, certo? De um diâmetro, salvo equívoco, de 100 milímetros, que não comporta mais a quantidade de gente. E, por outro lado, onde é que vão esses dejetos? Qual o tipo de tratamento? Onde estão as lagoas de estabilização para esse contingente enorme, essa quantidade enorme de resíduos sólidos? Mas é uma questão que eu estou pautando aqui com relação à palavra. A questão, quando o Senhor diz assim, orem pela cidade
E ele diz também que deve se plantar pomares. Diz assim, ó, eis que Adonai Tsebaot, o Deus de Israel, diz a todos que estão em exílio, a quem fiz levar em cativeiro, de Jerusalém a Babel, Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas para vocês e vivam nelas. Construam vocês casas e vivam nelas. Plantem jardins e como que eles produzem? Pomares. Escolham mulheres para se casar e tenham filhos e filhas, escolham esposas para seus filhos e deem suas filhas em casamento, de modo que elas possam ter filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam. Então, o cidadão, ele quer ser cidadão do céu quando não consegue ser cidadão da terra. Verdade. Certo? Está totalmente ligado aí. A palavra que você está totalmente ligada à nossa condução enquanto cidadão em sociedade. Pois é. Então, isso é uma necessidade urgente, urgentíssima para o mundo que nós vivemos. E essa palavra eu aprendi muito pequeno dentro da minha casa, principalmente com meu pai. Entende? Então, nós somos responsáveis pelo nosso pedaço. Como diz lá em Bereshit, Gênesis, princípio. Que a palavra Bereshit significa princípio em hebraico. Então, quando o homem foi colocado nessa terra, foi colocado para cuidar. O que eu acho interessante é que aqui em Juazeiro tem muitos condomínios lindos, mas tem condomínio que coloca os seus dejetos no Rio São Francisco, aqueles que são à beira do rio. Alguns. Foi essa criação, essa palavra que despertou no pastor Kenaide essa entrada, essa vontade, essa participação popular? Também. Eu conheço Juazeiro desde 79. Eu vim aqui nessa cidade, eu era estudante de engenharia. Quando eu vim aqui, eu desci no aeroporto, lá em Petrolina. Eu trabalhava numa empresa chamada AGTEC, Agricultura Técnica, Indústria e Comércio, e eu fiz o layout de um projeto de irrigação por aspersão para aqui para o Rodeadouro. Não, Mandacaru, projeto Mandacaru, Fazenda Milano, primeiro projeto de irrigação por gotejamento. Se eles tiverem a planta, está lá escrito, desenhado, Kenaide Amorim. E um projeto de irrigação pivotante, certo? Pivotante, lá para a Fazenda Costa Pinto, lá no Piauí. Bom, mas duas coisas me trazem uma angústia enorme. Uma é a questão da educação e a outra é a questão da cidadania. Porque a palavra de Deus diz que a responsabilidade é nossa. Os condomínios estão aí. Você entra no condomínio, é tudo bonito, tudo Sim. limpinho. Aí você entra com o seu carro, aquela coisa toda. Quando sai, você passa por cima das fezes. E as pessoas estão achando tudo bem. Isso, você agora olha para o Brasil, olha para a Bahia, olha para o Nordeste e vê de forma exponencial. Entendeu? Então, isso, onde não há higiene, há doenças. E a educação é mais importante, eu entendo assim, do que saúde. Se você tem educação, você minimiza muitas situações na área de saúde. Pronto. É verdade. E dentro desse contexto aí que a gente está falando, sobre cidadania, sobre cuidar da cidade onde nós estamos, sobre o pastor Kenaide está totalmente inserido nas decisões, enfim, nos movimentos políticos aqui, religiosos de Juazeiro. Eu venho acompanhando, já estou há mais de 15 anos no jornalismo e acompanhei, né, algumas interferências positivas aí do pastor Kenaide. E aí eu lhe pergunto, sai candidato, e aí você decide se candidatar, né, a um cargo público, onde os cargos públicos é para servir a população, servir a comunidade. Isso. Em 2018, o pastor Kenaide se candidatou e não conseguiu entrar na campanha, enfim, porque ficou inapto. Foi. E agora, em 2022... A mesma coisa. Lá também foi deputado federal. E agora também a candidatura tentada foi deputado federal. Exato. O que é que aconteceu lá e cá? Uma prestação de conta que não foi feita. E uma questão burocrática. Burocrática. E eu tentei, e um amigo mesmo, que é advogado, me garantiu que isso tinha sido resolvido. E como eu tenho como uma pessoa altamente fidedigna, fiquei tranquilo. E, de repente, a mesma coisa aconteceu. E não podia recorrer àquela época?
Eu não, eu sou muito tranquilo com relação a essas coisas. Eu acredito que tudo é no tempo de Deus. Também. Eu tenho um amigo que me disse de forma veemente: Kenaide, pode ficar tranquilo, está resolvido. Então, tudo bem, tudo bem. Um outro dizia: rapaz, você vai ter problema. Um é contador, o outro é advogado. Então eu disse: bom, o advogado conhece de lei, ele não vai se equivocar, não vai, pelo menos, mentir para mim, certo? E o outro disse: mas a lei diz isso. Eu disse: rapaz, ele disse isso, mas eu não estou preocupado com isso, honestamente. Agora, quando isso veio de forma consistente, imediatamente eu procurei recuar, e recuei. Mas nesse recuo, eu fiquei assim pensando como eu iria fazer, porque eu não queria só votar em alguém. Eu gostaria muito, como aconteceu, de estar comprometido com o processo, apontando um outro. Agora, deixe-me lhe explicar como que eu cheguei a essa conclusão. Sim. Por exemplo, eu acredito no que a palavra diz. A palavra fala, lá em Jeremias, e Jeremias é um livro muito significante para mim. Jeremias fala no capítulo 23 sobre pastores. E no capítulo 23 diz assim: não, os pastores estão destruindo e espalhando as ovelhas em meu pasto, diz Adonai. Portanto, isto é o que Adonai, o Deus de Israel, diz contra os pastores que pastoreiam o meu povo. Vocês espalharam o meu rebanho, conduziram-no para fora e não cuidaram dele. Portanto, cuidarei de vocês por causa de seus maus procedimentos, diz Adonai. Eu mesmo juntarei o que resta do meu rebanho de todos os lugares para onde os tenho levado e o trarei de volta à sua casa. E ele será frutífero e aumentará em número. Estabelecerei pastores sobre ele, que os pastorearão. Pastorearão. Ele, então, não mais ficará com medo, nem cairá em desgraça. E nenhuma das ovelhas faltará, diz Adonai. O que o texto mostra? No capítulo 23, diz o seguinte, que existem pastores e existem pastores e pastores. Existem aqueles que não são pastores e diz que é pastor. Mas não conduz as suas ovelhas. Não, ele não é pastor em hipótese nenhuma. Porque ele não tem conhecimento da palavra. Eu vou falar para você uma coisa. Por exemplo, por isso que eu trouxe um arsenal aqui para provar e falar como é que eu penso. Pode apresentar. E o que eu espero. Ora, primeiro, pastor não tem ovelhas. A ovelha é do Senhor. É verdade. O gestor público é empregado do povo, é ou não é? Com certeza. Mas é visto como o Senhor absoluto todas as coisas. Ele não gesta para o povo, ele gesta para grupos. Para ele, para a família, para filhos, noras, genros, etc. É a pura etc. verdade, é só o que vemos. Então, mas isso é por conta da ignorância. Por exemplo, eu tenho um documento aqui, não, vou falar sobre isso agora não, para tentar concatenar as ideias. O que acontece com... Vou tomar Juazeiro como exemplo. Juazeiro tem um déficit de educação muito grande. Por exemplo, eu trabalhei, esse que está diante de você, eu ajudei lá no Maranhão, na área de educação, em um município, apoiando um projeto do comandante da base de lançamento de foguetes de Alcântara. Projeto de desenvolvimento integrado. Alcântara, base de lançamento de foguetes, e o município de Alcântara, comunidade quilombola. É a maior comunidade quilombola do Brasil, é Alcântara. O que acontece? Tive encontros com os professores da educação municipal, secretário de educação municipal, secretário de educação do Estado, na época um advogado, professor de direito, Felipe Camarão, parece que é o nome dele, Camarão, e o ministro também da educação, na época o Milton Ribeiro. Pois bem, o governo federal tinha uma verba para colocar dentro de Alcântara. Não conseguiu fazê-lo porque o prefeito
que era um padre, ex-padre, que faleceu recentemente, ele optou em caminhar com Flávio Dino, governador do Estado. No Maranhão, são 213, alguma coisa assim, municípios. Desses 213, eu conheço 163. Tem escolas lá que são cobertas de palha, as crianças não têm onde sentar, não tem um birô para o professor. Então, a situação é altamente caótica. E você vê o seguinte, a educação, também digo isso a você de cátedra, lá do Ceará, não é como eles dizem, não é como o Ciro Gomes diz. Não é. Não é. E aqui, eu fico, quando vê que um outro cidadão, que não é um educador, é um advogado, o que é que ele sabe de educação? Ele pode saber de direito, pode ser professor de direito, mas ele não conhece o chão da escola, ele não sabe o processo de ensino-aprendizagem, N coisas estão dentro disso. Por que eu falo dessa forma, de forma veemente? Vou lhe provar. Está vendo esse documento aqui? Sim. Aqui está escrito assim, ó, parecer pedagógico e registrado. Ó. Registrado. Sim. Esse parecer aqui é com relação à cidade de Juazeiro. Foi um estudo que eu fiz. Esse estudo foi feito quando? Esse estudo aqui foi feito em 2013. Falando sobre a situação... Sobre a questão da educação de Juazeiro. Então, a educação de Juazeiro, como a educação de Petrolina, era e ainda é muito caótica. Porque a questão da educação, ela passa pelos professores. Eu fui fazer uma palestra para um município e o pessoal não gostou da palestra. Quer dizer, do material que eu produzi. Disse, não, professor, tem que mudar. Eu mudei, mas falei o que eu queria. Porque, veja bem, existe uma diferença entre rede de ensino todo município tem, mas rede de aprendizagem não tem. Eu sei, quando eu estava falando para os professores, foi aqui numa cidade metropolitana aí de Salvador, eu perguntei assim, quantos vocês gostariam de ganhar? Naquele tempo, eles disseram assim, R$7.000, foi a média. Um deu um valor, deu outro. Mas a média... Aí eu somei, dividi por 3, R$7.000. 7 mil e pouquinho, 7 mil para ficar fácil de entender. Ok. Perguntei, quantos aqui têm filhos em escolas privadas? A grande maioria. Depois eu perguntei assim, quem sabe fazer a distinção entre rede de ensino e rede de aprendizagem? Aí a coisa começou a complicar. Aí eu disse assim, bom, a minha fala vai ser em cima das suas respostas. É bom ganhar 7 mil. Era um bom salário naquele tempo. Hoje, talvez aqui um professor ganhe 5 mil e pouco, mas a gestora não deu o aumento que o governo federal deu, manda o dinheiro, mas o dinheiro não chega no professor. O que acontece? Eu perguntei, vocês têm saberes para ganhar 7 mil? Vocês têm preparo? Para ganhar 7 mil? Eu não disse assim, não. Eu perguntei saberes. Depois disse assim, se a grande maioria tem seus filhos em escolas particulares, é uma prova inconteste que você não confia na educação que o seu colega dá para seu filho. Exatamente. Verdade ou não é? Total verdade. E se você não consegue distinguir o que é uma rede de aprendizagem de uma rede de ensino, piorou mais ainda, porque a rede de aprendizagem, para que haja aprendizagem, precisam de duas coisas, são fundamentais. Aí você vê isso num enagrama. Você precisa ter relacionamento interpessoal, você com você mesmo, interrelacional, certo? E intrapessoal, você com você mesmo e você com o outro. E outra coisa, uma escola que vai bem e a outra não vai bem, a rede não vai bem. A minha escola não tem que estar bem. Eu não sou professor da minha escola, eu sou professor da rede. De uma rede inteira. Então, se lá na ponta a rede não está bem, então eu sou responsável. E outra coisa, se o menino não aprende, a culpa é do menino ou daquele que ensina? Eis a questão. E outra coisa, principalmente nas séries iniciais, eu conheço a educação de alguns... Eu conheço a educação de Israel, eu conheço a educação da França, eu estudei lá, eu conheço a educação de Portugal, estudei lá também.
Então, eu conheço alguns processos da educação da Europa, dos Estados Unidos, que eu morei lá, estudei lá também, e de Israel, e alguns países da Europa. Então, é completamente diferente, completamente diferente. Os nossos professores, o professor de matemática não sabe matemática, o professor de português não sabe português, a grande maioria. Qual é, na sua avaliação, assim, qual é a diferença entre o processo de ensino-aprendizagem, vamos dizer, o europeu para o brasileiro, assim, para que a gente possa entender? Pois bem, na Europa, especialmente na França, embora seja um país muito liberal, eu tenho um certo... Não aprecio muito, porque são liberais demais. Mas, na Europa, em geral, o professor do ensino fundamental e da educação infantil, eles precisam ter um preparo muito especial. Geralmente, eles são mestres em educação. E aqui, mal nós temos professores que são especialistas. E quando a gente foca a educação, a grande maioria é psicopedagogo, são conteúdos que a grande maioria tem, mas não consegue formar os professores dentro da área de necessidade do município. Por quê? Porque não existe uma rede de aprendizagem, existe uma rede de ensino. Rede de ensino qualquer município tem. Percebeu? Uhum, percebi. Então, esse aqui é um parecer que foi feito há muito tempo. Então, essas são coisas que eu fico observando, eu fico comigo mesmo. E foi isso que, o que a gente começou a falar, que o senhor decidiu que ia apoiar um processo, um projeto dentro da política? Exatamente. Então, no que tange a isso, a educação, por exemplo, as escolas confessionais começaram a sair das igrejas. Igreja católica, igreja evangélica, centro espírita, etc, etc. Qual foi o prejuízo? Essas escolas que eram alocadas nos prédios das igrejas, sejam elas presbiterianas, quaisquer que fossem, ela tinha um espírito piedoso, ela ensinava o temor a Deus e o processo ensino-aprendizagem, o processo científico, tá certo? Uhum. A questão da moral, a questão do respeito aos pais, tudo isso. Quando ela vai sendo deslocada, que começou a ser deslocada no governo do Fernando Henrique, certo? Porque foi quando, por exemplo... Até antes dele eu tive educação moral e cívica. Pois é, e depois dele foi acabando. Foi. E em 75, eu me lembro perfeitamente, que eu estava na universidade, chegaram em Recife, na Universidade Federal, os cadernos de Anthony Gramsci, certo? Gramsci. E o Brasil Paralelo fez agora um documentário sobre ele. Pois Gramsci. Pois bem, aí o que acontece? Naquele momento, as coisas... Eu me lembro que colegas meus que eram evangélicos, quando chegavam na universidade, tendo vergonha de dizer que era crente. Entendeu? Então, existia uma compreensão completamente equivocada. A ABU fazia uma resistência tremenda à Aliança Bíblica Universitária, mas ela foi se fragilizando, e hoje não é como era antigamente. Então, o que é que eu vejo? Está aqui. Cadê a minha Constituição? Poxa. A Constituição de 88, ela é muito clara. No artigo 213, o que é que ela diz? Ela diz assim, ó: os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei. Então, os recursos públicos podem, sim, mas o que é que acontece? As igrejas nunca foram preparadas de maneira legal para receber esse aporte financeiro público, federal, municipal e estadual. Um advogado, ele começou a fazer um estudo, um advogado cristão, e ele fez isso aqui, ó, cartilha da Igreja Legal. Está vendo aí, ó? Aqui, ó. Isso aqui. Então, isso aqui, qual é o meu projeto e por que eu estou apoiando o deputado, que daqui a pouco eu vou dizer o nome dele. Okay. Eu conversei com ele sobre o projeto. Ele disse, que bom. Eu disse, tudo bem, vamos fazer isso então. Vamos fazer isso. O que é que a gente vai fazer? A verba, por exemplo, a verba que cada deputado recebeu, mais de 20 milhões,
da verba secreta, do RP9, chamado verba secreta, Orçamento, o né? orçamento secreto. Então, essa verba vai para onde? Por que não pode revitalizar e capacitar as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, aquelas que têm estrutura física Para realmente receber. para receber? Porque esse Estado precisa de escolas. E tem muitos irmãos em Cristo Jesus que são pedagogos, que são professores, Sim. certo? E eles podem estar ali. E estrutura, né? Tem muitas igrejas. Exatamente, fortalecendo a educação da comunidade evangélica. Por quê? Por quê? Olha só. Olha como é que existe uma coisa também que se chama estado profundo. O estado profundo, ou sistema, é o seguinte, é o que está acontecendo com o mundo todo. A Covid é uma ação do estado profundo. Vou falar sobre a educação. Eu tenho uma empresa que prestou um serviço, por muito tempo, mais de 3 anos, para uma das maiores instituições de educação do globo. Eu não vou dizer o nome da empresa, mas eu posso provar. O que acontece? Essa instituição aqui no Brasil, ela patrocina educação em Harvard, no MIT, nos Estados Unidos, certo? Lá no estado de Manhattan, é onde fica Harvard e o MIT. Aí, mas para quê? Eles vêm para o Brasil, entram no governo, na educação, mas mina o processo nacional. Então, são tentáculos de um governo paralelo. É que está. É um governo paralelo. O Estado profundo é a ação de grupos econômicos, por exemplo, enraizados dentro do governo, para minar. Para minar. Certo? Mas qual seria o interesse deles minarem? Reduzir a gente como potência? Exatamente. Tirar de nós, subtrair tudo que nós precisamos e temos, certo? Para implantar um governo mundial. E aí comandar tudo que exatamente, quer que exatamente, Entendi. Exatamente. Então é muito perverso. Isso existe a nível de mundo, isso existe a nível de país e isso existe a nível de município. Por exemplo, o município de Juazeiro. Desde que eu estou aqui, Juazeiro foi governado antes de eu chegar aqui, pelos Cury, pelos Bandeiras, Misael Aguilar, Rivas, depois Bandeira de novo. Depois, aí veio Isaac, por 2 vezes, colocou um cidadão chamado, não sei o nome dele, Bonfim. Depois voltou quem? Quem estava lá atrás, ficou lá atrás. Quem foi? Rivas foi prefeito, o irmão dele foi deputado estadual, a esposa agora é prefeita, o filho é candidato a governador, é uma oligarquia. Isso é o estado profundo no município de Juazeiro. E o povo, você sabia que a responsabilidade de cuidar das calçadas é do município, não é do proprietário da casa? Quem tem que padronizar as calçadas é o município. Certo? Você faz sua calçada, mas você não manda nela. Mas também o município não cuida da calçada. Agora, por quê? O povo não tem conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, para você entender. Agora, já que falamos sobre isso, o nosso presidente é um camarada muito inteligente. Talvez alguns que Era isso que eu ia dizer. Só para esclarecer, o pastor Kenaide, quando ele colocou a candidatura dele, a pré-candidatura, né? Ele foi pelo PL, pelo Partido Liberal. Né? Então, já diz o apoio né, ao presidente Jair Bolsonaro. Eu estava chegando de Portugal, em 2017, o senador Magno Malta me chamou, aliás, eu fui fazer uma visita para o Magno Malta, porque eu estava fazendo uma pesquisa na área da educação, e vi uma incongruência muito grande nos dados do INEP. O INEP é confuso, é mentiroso, vou provar a você. Espera aí. O INEP, só para a gente esclarecer, é o Instituto Nacional de Educação e Pesquisa. Educação e Pesquisa. Aqui está, ó. Fonte Prova Brasil. Aí vou mostrar para você. Aqui foram 2 municípios aqui. Isso aqui foi em 2017. Foi quando, porque 2015 eu estava já estudando, querendo fazer meu doutorado, depois meu pós-doutorado, certo? Aí eu fiz uma pesquisa aqui na Bahia, Camaçari, São Francisco, Candeias, Bahia, etc, etc.
E nesse material que depois você vai ver, diz assim, ó, por exemplo, fonte Prova Brasil 2015, INEP, classificação não oficial. Está escrito aqui. Está escrito aqui, isso aqui é um print do que está lá no site do governo, certo? Só que, sabe quem comanda esse aqui? Fundação Lehman. Sabe quem é a Fundação Lehman? De Carlos Lehman. Carlos Lehman é um dos homens mais ricos do Brasil. É ele que, através dessa outra instituição, que eu não vou dizer o nome, a Pearson Education do Brasil, é comandada por ele, certo? E eu fiz muitos projetos. Um dos projetos que eu fiz aqui na Bahia foi para uma cidade aqui, e na época foram quase R$1 milhão o projeto para o município. Foi o que fiz, eu que estive lá. Entendeu? E depois eu vi que estava num lugar complicado. A Fundação Lehman é uma fundação de família. Em 2000 não me lembro, mas foi gasto quase 500 milhões, espera aí. 500 milhões de reais, isso lá do INEP, a prova. Meio bilhão de reais, exatamente. Por isso que dá aquela confusão. Agora, no que tange a isso, para você perceber, tá vendo esse livro aqui? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Relatório da CIA. Relatório da CIA. Esse livro foi escrito em 2006. Quem fez a Escola Superior de Guerra leu esse livro. E vou dizer uma coisa interessante. Sabe quando o presidente fala que o Brasil hoje é o país de maior tecnologia do mundo? Sim. Já ouviram isso? Já. Sim ou não? Sim, já ouvi. Pois bem. Então, esse livrinho aqui, eu vou ler aqui um pedacinho que ele diz, tá? Ele, com certeza, foi escrito, como será o mundo em 2020? Exatamente quando o Bolsonaro se agoniou e foi eleito. 2018, no meio do mandato dele. Então, esse livro foi escrito em 2006, prevendo o futuro de 2020, 14 anos antes. O nosso presidente leu. Só que o povo comum não sabe. A maioria dos pastores não sabe, porque, não, me perdoe, muitos não leem. Mas nesse livrinho aqui, diz o que o presidente fala. Por favor, leia. Novos desafios à governabilidade. Página 87. A nação-estado, porque existe uma diferença de país e de nação. Pegue lá a etimologia da palavra nação e país. Eu gosto de dizer que o nosso Brasil se tornou uma nação, um país-nação, quando o presidente esteve fazendo aquele pronunciamento onde todos os presidentes falam, como é que é o nome daquele lugar lá? No Congresso? Não. Não, gente, pelo amor de Deus. Olha, onde todo presidente se pronuncia quando vai tomar posse, lá em Brasília. Brasília, não. Lá no eu não sei, não chega a mente. Não chega. É o pronunciamento de... Não, é que... Do G20. Do G20 lá. Ah, sim, com os outros países. Na ONU, Organização das Nações Unidas. Sim, com outros países. Então, aquele pronunciamento do presidente, ele mostrou que o Brasil é uma nação. Eu gosto de dizer, Brasil-nação. Brasil-nação. A nação-estado continuará a ser a unidade dominante da ordem global. Mas a globalização econômica e a disseminação de tecnologia, especialmente das tecnologias da informação, significarão novas e grandes responsabilidades para os governos. A crescente conectividade será acompanhada de uma proliferação de comunidades virtuais de interesses comuns, complicando a capacidade dos estados de governar. A internet, em particular, estimulará ainda mais a criação de movimentos globais, os quais podem emergir como uma força robusta nas relações internacionais. O que é que eles querem acabar? Com a internet. Por quê? É a informação full time. Ele perde o controle do mundo. Totalmente compartilhada, né? Totalmente compartilhada. E o que é mais interessante, vou dizer para vocês, está aqui. Parte da pressão sobre a governabilidade virá de novas formas de identidade política centradas em convicções religiosas. O Brasil é o que é hoje porque
a igreja evangélica se manifestou de forma veemente. E muitos líderes de forma equivocada, certo? Eram muito omissos, agora são mais presentes. Hoje o que se discute mais do que qualquer outra coisa é a política. Exatamente. Então, política centrada em convicções religiosas. Por que convicções religiosas? Vou lhe explicar. Está escrito aqui, ó, no livro do... Aqui, esse livro aqui, o Novo Testamento. O Taná é o Antigo Testamento. Antigo Testamento. Aqui é a Bíblia hebraica, ó, certo? Essa aqui é estudo de Gardência. Essa aqui é a mesma, só que é puramente de Israel, comprei Israel, essa daqui, ó. Aqui tem o Taná e a Brit Hadashah. E essa daqui, aqui, ó, é a Brit Hadashah, a Nova Aliança. Não existe Novo Testamento, existe Nova Aliança. Nova Aliança. E esse livro aqui foi impresso em 1956. Isso aqui pertencia a meu pai. E ele deixou para mim. Está aqui, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. Cadê a edição? Deixa eu ver aqui, ó. Cópia 1941, 1959. E ela foi impressa, primeira impressão, da impressa aqui no Brasil, agora em hebraico, em 1956. Bom, copiado, está aqui, ó. Veja aqui o ano, tá vendo aí? Aqui, ó. Sim, 1941, copyright. 1959. Pois bem, aqui eu tinha 3 anos. Eu nasci em 56. E aqui é a Brit Hadashah, é o Novo Testamento em hebraico, ó. O Novo Testamento foi escrito em hebraico. E essa palavra aqui, certo? O que é que mostra? Marcos, capítulo 10. Veja o que é que diz aqui. Então, quando eu falo de cidadania, é que a gente precisa conhecer a palavra, viver a palavra, mas tomar posse daquilo que Deus determinou para a gente. Marcos 10, o que é que diz? Olha, a palavra é conectada com tudo o que acontece nesse mundo. O que é que falta? Leituras. Porque aqui, ó, aqui tem um livro que poucas pessoas têm, mas está na minha mão. Aqui tem uma Constituição que acho que as pessoas pouco leem, mas está aqui na minha mão. E outras coisas mais. O que que diz aqui? E a Bíblia todo mundo tem. O problema é saber ler. Olha, diz assim... E o tempo, ó, diz assim, quando os outros 10 ouviram falar sobre isso, os 12 vinham, aí 2 disseram assim, Yohanan e o Jacob, João e Tiago. Aí, Senhor, me faça um favor, quando o Senhor estiver na sua glória, deixe que um sente à direita e outro sente à esquerda. Aí o Senhor diz, olha, isso não compete a mim. Aí ele diz, quando os outros 10 ouviram falar sobre isso, ficaram indignados com Jacob e Yohanan, Tiago e João. Mas Yeshua os chamou e disse, esse texto aqui, essa Bíblia aqui é a Bíblia que tem os melhores textos do hebraico. Disse, vocês sabem que entre os goim são os gentios, aqueles que poderão acreditar nele, as pessoas que devem governar se tornam tiranas. E os seus superiores se transformam em ditadores. Ou seja, os governos tiranos e os prefeitos ditadores, ou vice-versa. Mas entre vocês isso não pode acontecer. Quer dizer, não tem nada a ver a igreja com o Estado. Realmente são duas coisas distintas. Mas isso não quer dizer que a igreja não esteja presente no processo político. Sabe por quê? Porque, por exemplo, os necessitados do município, a grande maioria está dentro da igreja. Mas eles são desassistidos pelo município. Mas quem que assiste esses aí? A igreja. Chega uma pessoa lá, pastor, dá para arrumar um botijão de gás? Pastor, dá para arrumar uma cesta básica? Isso é papel do município. Quem é que faz? A igreja. Mas a igreja não tem a consideração devida pelos governos. Por quê? Por quê? Porque a igreja é mais presente na vida social da comunidade do que o próprio governo. O governo tira, a igreja doa. Todo pastor
é um agente social inconsciente. Todo pastor sempre estende a mão para um necessitado. Essa aqui é a verdade. Ele é mais presente na necessidade do povo do que o Estado, seja ele federal, estadual ou municipal. O senhor acredita que esse Estado hoje, que aqui nos governa, no caso é o Jair Bolsonaro, você acredita que ele tem entendimento de tudo isso, tem entendimento, inclusive da responsabilidade do Estado profundo, de todo esse processo? E você acha que, se eu estou te dizendo isso aqui, que isso aqui foi de 2006, isso aqui foi de quem fez a Escola Superior de Guerra, tu acha que o presidente não... Claro que ele sempre... Esse momento aqui, eu quero dizer a todos vocês aí que o nosso presidente é mais sábio e mais conhecedor de forma profunda do que muitos governos que tem aqui. João Roma, por exemplo, que é o governador que eu apoio, ele foi um oficial do EB. Exército Brasileiro. Ele está cumprindo uma missão como cidadão. Eu cumpro a missão. Eu estou cumprindo a minha missão. Entendeu? Entendi. Sempre tive isso no coração e na minha mente. Ainda falando aí sobre o Jair Bolsonaro e o João Roma, a candidatura do senhor não está inapta. E o senhor, com quem vai esse projeto para deputado federal? Pois bem. Então, eu precisava buscar uma pessoa que pudesse pensar como eu penso e compartilhar o que eu estou dizendo para você. Então, eu cheguei ao Geraldo, o esposo da doutora Raíssa. Conversei com ele. Conversei com ele, Geraldo. Olha, porque é o seguinte, tem 2 anos ou mais que eu estou muito ausente de Juazeiro. Por quê? Eu desenvolvi alguns projetos lá no Maranhão, na cidade de Alcântara também, especialmente em Alcântara, na área de educação, e fiquei longe daqui. Mas nunca deixei de visitar os pastores, meus amigos. Eu tenho um relacionamento. E quando eu perdi essa possibilidade, porque o que eu compartilhei com os pastores foi o seguinte: eu sendo eleito deputado federal, a verba, que eu espero que ela seja dizimada, verba secreta, que quer queira, quer não, os deputados recebem, então eu iria investir essa verba secreta em projetos sociais, e especialmente em escolas, porque a única coisa que transforma é a educação. Meu avô dizia para o meu pai: todo pai precisa construir uma ponte para o filho. O nome da ponte é educação. O judeu não é mais inteligente que ninguém. Sabia disso? Ele é igual aos outros, só que tem uma diferença. Para o judeu, saberes é sobrevivência. Quando houve aquela perseguição terrível do Holocausto, muitos sobreviveram porque eram excelentes pianistas, excelentes sapateiros, excelentes alfaiates, excelentes ourives, excelente em tudo. E outra coisa, o judeu não podia colocar dinheiro em banco. Se colocasse, perdia. Então, ele tinha que negociar entre eles. Entendeu? Então, são N coisas que influenciam o comportamento e a necessidade. Eu vou falar uma coisa aqui para que todos que estão nos ouvindo aqui. Observe bem. A nossa concepção é ocidental, é grega. E dentro dessa concepção grega, mostra que 3 podem ocupar um determinado espaço. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Certo? Então, uma competição de 100 metros rasos. Então, tem o ganhador, o segundo e o terceiro. Sabe o que é que Paulo diz e que as pessoas não conseguem entender? Que só existe lugar para um. Por quê? Na concepção do pensamento judaico, a coisa funciona assim. Aqui é o lugar do primeiro lugar, mais alto. Aqui é o lugar de quem? Do segundo? Não. Do primeiro perdedor e aqui do segundo perdedor. Então, há uma necessidade de você ser excelente em tudo que você faz. Para você realmente ocupar o lugar. Para ocupar o espaço. Vou dar a prova. Está vendo esse documento aqui, já que você falou que eu gosto de estudar? É uma declaração de uma faculdade onde eu estou fazendo uma pós-graduação. Eu queria que você lesse. Em que estou fazendo pós-graduação? Lê aqui, por favor, para que todos ouçam. Aqui do comecinho, aqui, ó. E só diga os cursos e pronto. É pós-graduação Lato Sensu, Engenharia, Meio Ambiente e Saneamento Básico. É pronto. Isso mesmo. Agora, eu tenho 66 anos.
Alguém disse assim, Kenaide, você é doido? E por quê? Já está velho, rapaz, fazer isso aí para quê? Não concordo. Eu acho que o aprendizado, a educação, ela nunca para. É uma questão... O aprendizado nunca para. Pois é. Então, e outra coisa, isso aqui foi de fevereiro, a declaração é de fevereiro. Alguém disse assim, Kenaide, você topa fazer isso? Aí eu topo. Comecei a fazer em janeiro. Peguei a declaração em fevereiro. Pois bem, e voltando ao texto, olha o que diz? Diz assim, mas Yeshua o chamou e disse, né? E disse mais, mas entre vocês isso não pode acontecer. Ao contrário, quem quiser ser líder deve servir vocês. E quem quiser ser o primeiro de vocês deverá se tornar escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate de muitos. O gestor não serve, serve-se. O gestor compra o teu voto, o gestor te engana, mente a você, e vou te dizer um detalhe. Não sei quanto tempo eu tenho. Já estouramos. Já estourou, já acabou. Então, vou terminar com isso. Preste bem atenção. Você que vai votar, e alguém vai querer comprar o seu voto por R$100, eu quero dizer uma coisa para você. Você é um desgraçado, miserável. Sabe por quê? Um ano tem 365 dias. 4 anos, você multiplica 365 por 4, dá 1.460. Se você vende seu voto por R$100 e divide R$100 por 1.460, sabe quanto é que você vai ter por dia? O igual e aproximadamente 0,070 e poucos centavos. Ou seja, 7 centavos por dia. Só que o deputado federal, esse ano, recebeu 20 milhões de RP9, verba secreta. Quando você vota num canalha desse, certo? Que, para mim, é apropriação indébita, porque o dinheiro é público, logo deve se tornar público e não escondido, você dá a ele o direito de ganhar R$31 mil por dia e você fica com 7 centavos dia. Se você vender por R$1.000, você vai ficar apenas com 70 centavos dia. O que você faz com 70 centavos? Então, você que vende seu voto, você é o pior dos escroques da sociedade. É a pior pessoa da sociedade. É você. Porque aquele que vota por ideologia, por convicção, por nobreza, ele é derrotado pela sua miserabilidade. Então, eu concluo a vocês dizendo o seguinte, eu apoio, permita-me terminar assim, as seguintes pessoas. O meu presidente, Jair Messias Bolsonaro, o meu governador, João Roma, a minha senadora, porque é questão de matemática. Se nós não fizermos isso, estamos lenhados. A Raíssa, a doutora Raíssa. O deputado federal é o Geraldo, certo? E o deputado estadual é o Rosalvinho, tá certo? E eu gostaria de dizer os números dele, mas eu não lembro aqui. Eu sei que tudo é 22. O do Geraldo, salvo equívoco, é 2200. A Raíssa, 222. O presidente, 22. João Roma, 22. E Rosalvinho, 22322. Então, olha, se você faz aquilo que o presidente disse, vote naquelas pessoas que estão com ele, que vão estar alinhados. Pessoas que vão observar isso aqui, a Constituição, vão observar coisas que já foram vistas antes, pessoas que vão atentar para isso aqui. E outra coisa, você que é pastor, você que é evangélico, a gente tem um projeto enorme para a igreja. Eu tenho certeza absoluta, Rosalvinho disse que ia se comprometer, está comprometido. O Geraldo também. Acredito, com a doutora Raíssa eu não falei sobre isso, mas eu tenho certeza absoluta que ela está comprometida também, porque ela é cristã. Então, cartilha legal, a cartilha da igreja é legal. Se você quiser conhecer esse material aqui, você entre em contato comigo, eu tenho o maior prazer em te ajudar a colocar a sua igreja bem legal, para receber tudo aquilo que ela tem direito, segundo o que está aqui, E que Deus abençoe vocês, Baruch Hashem. E o pastor Kenaide tem uma rede social para que a gente possa colocar aí no nosso vídeo, para que as pessoas possam entrar em contato, tirar dúvidas diretamente com o pastor Kenaide sobre todas as informações. Pode ser no Instagram? Pode ser o Instagram. Kenaide Amorim, pronto. Facebook, Kenaide Amorim. Por favor, edição, coloque aqui no vídeo.
Kenade Amorim, o Instagram do pastor Kenade, para que as pessoas possam entrar em contato. Entrem em contato com ele pelo direct, tirem as dúvidas, conheçam mais sobre todo esse material. Um em cartaz só não deu de maneira nenhuma para a gente conversar tudo que o pastor Kenade tem para nos dizer, para nos informar. Eu vou estar aqui outra vez. Já está convidado. Nós vamos trazer o pastor Kenade novamente para a gente falar, aprofundar mais sobre educação, sobre política, mas hoje nós conversamos aqui, ele trouxe informações elucidativas aqui com relação à educação, à situação do nosso país, e eu convido todos vocês aí a acompanhar esse Em Cartaz aí, que foi fantástico. Eu quero agradecer a sua presença, agradecer todo esse conhecimento, toda essa informação. É muito bom quando as pessoas falam, argumentam e tem como embasar seus argumentos, né? A gente precisa disso, de pessoas que realmente têm embasamento daquilo que falam, e não falácias. Então, eu quero agradecer, o Cartaz da Cidade agradece, a minha equipe agradece a sua presença. E é isso, minha gente. Por favor, curtam, comentem, compartilhem. Comenta aqui embaixo o que você achou da nossa entrevista, o que você achou das colocações do pastor Kenade. Falem com ele também na rede social e interajam com a gente. E a gente se vê no próximo Em Cartaz. Muito obrigada. Obrigado. Até o próximo encontro. Posto de Molas Juazeiro, com serviços executados por moleiros e mecânicos especializados. Trabalhamos com toda a suspensão veicular, como reforço, arqueamento e troca de feixes de mola, colocação de amortecedores, embuchamento de eixo e serviços de solda em geral. Venha conhecer uma de nossas lojas na BR-407 ou no Distrito Industrial de Juazeiro. Posto de Molas Juazeiro, nosso cliente em primeiro lugar.